foi ontem à noite. Deixa eu acordar aqui, deixa eu voltar aqui. Eu saí de, eu saí de outra sala. Pronto. Brincadeira, tá, pessoal? Na verdade, nós vamos fazer hoje aqui um equivalente de um quiz, que é perguntas e respostas. E vamos trazer hoje aqui um tema muito interessante, tá? Que é o tema relacionado com a eutanásia, tá? Eutanásia. O que se trata isso daí e como é que o conhecimento védico, qual é a posição védica em relação a esse tema, tá? A eutanásia. Antes, porém, eu vou passar aqui um videozinho, tá? Que 1 ou 2 minutos para nós. É, eu acho que esse patrimônio público, acho que não vai dar problema não, tá? Então, eu vou selecionar aqui o vídeo, porque a gente vai falar sobre ele e é importante que vocês conheçam o conteúdo antes, tá bom? Muito bem. O vídeo tem 2 minutos, tá? Foi um filme produzido em 1997. O vídeo, o filme completo, depois eu passo para vocês aí, tá? O link, que vocês podem assistir em casa. É um filme de suspense com terror, não é muito agradável, né? Somente para as mulheres que são mais sensíveis. Um filme um pouco tenso, na verdade, mas eu vou usar isso daí como metáfora, tá bom? Então vamos lá. A cube. 26 rooms high, 26 rooms across. 17,576 rooms. Does anybody remember how they got here? Why would they throw innocent people in here? Are we being punished? There's a way in here, so there's gotta be a way out. Do you think they'd go to all the trouble to build this thing if we could just walk out? Take a good long look around. Because I got a feeling it's looking at us. We have about 3 days without food and water before we're too weak to move. I just want to wake up. I looked into a room down there and something almost cut my head off. Motion detectors integrated into the walls. Tough to spot. You're not getting out of here. Yes, we are! There is no way out of here! We need to get around the traps. They're identified by prime numbers. Figure it out. I can't! I'm not dying in a rat maze! No more talking. No more guessing. You gotta save yourselves from yourselves. What the hell's going on? We haven't been moving in circles, the rooms have. We have the key. The cube is us.
Tudo bem? Tudo bem. Olha só. É, o CERN, que é o centro, a coluna central por onde transita todo o conhecimento, não apenas védico, mas humano, tem uma função. Desde os primeiros, nas fases animais, isso não se dá, obviamente. Mas a partir das fases humanas, a partir da construção da realidade que nós chamamos de humanidade, em que o ser passa a conjecturar o sentido, quando ele olha para o céu e vê as estrelas no céu, ele já começa a imaginar, né, como seria viver lá nas estrelas. Seja quando os portugueses começaram a dominar aqui, né, no Ocidente, os índios viam muitas tribos canibais, né? Canibais. Então, tribos antropofágicas, que eles comiam pessoas, né? Comiam pessoas. Eles não eram canibais só por comer, mas eles tinham um ritual, tinha uma questão espiritual envolvendo comer as pessoas, mas eles comiam gente. E os portugueses, quando eram capturados por esses índios, viravam comida para eles também, naturalmente. Então, tem todo o ritual que a pessoa vive muito bem, tratado de maneira muito confortável e tal, e no final ele é sacrificado, né, eles batem com um pau na cabeça da pessoa, a pessoa morre e a pessoa é cozida, eles comem as pessoas. E os portugueses, na hora que chegava a hora de morrer, choravam, ploravam, e esse não era o hábito entre os índios. Entre os índios, quando a pessoa ia morrer, ele ficava numa postura de dignidade, olhava para o céu e dizia: agora irei me reencontrar com os meus ancestrais nas estrelas. Os meus descendentes vingarão, né, a minha morte. Porém, eu estou indo para as estrelas. E com dignidade morria. Não havia choro, desespero, nada disso. Já os portugueses, como tinha a questão do inferno, que iam para o inferno, acertar as contas e tal, essa coisa toda, choravam, entravam em pânico. Os índios achavam aquilo engraçado e riam. Então, por que você está chorando? Você está indo para as estrelas. Os portugueses não entendiam isso, porque a cultura era diferente, porque, do ponto de vista do homem ocidental, ele está indo... O céu é uma medida muito difícil de ser alcançada, né? Então, as chances é que sejam muito maiores as probabilidades de a pessoa descer para o inferno, né? De modo geral, se você perguntar para as pessoas aí na rua, você quer ir para o céu? Você está indo para o céu? A pessoa fala: nossa, eu quero, estou lutando por isso, mas você vai, né? Ah, não sei. A pessoa fala: eu já não sei, eu não sei se eu vou, eu estou me esforçando, mas é muito difícil, mas eu não sei. Então a pessoa tem a dúvida, ela tem dúvida de para onde ela vai, e o receio de que ela vá para o inferno deixa ela apreensiva, com medo constantemente. Então, ela tem medo de morrer. Por isso que as pessoas, um dos medos de morrer é o fato de ela ter que enfrentar uma acalhação ou um julgamento severo e acabar a coisa ficando pior do que está aqui. Então, ela fica com medo. Os portugueses tinham medo. Então, na hora de morrer, eles tinham esse medo. Os índios não. O conceito ancestral é de que aqueles que falecem aqui na Terra se integram no grande espírito e vão viver entre as estrelas. Olha que coisa linda. É uma forma incrível de morrer e você acaba diluindo ou diminuindo o medo em si da morte, porque a proposta é uma ascensão. E isso é bastante funcional, é interessante, né? Agora, por que eu estou falando isso? Veja bem, só um minutinho, pessoal. Como eu estava falando, o cerne de todo o conhecimento, de toda a produção intelectual, de todo esforço intelectual, metafísico, teológico da humanidade, todos os livros, líderes, filósofos, pensadores,
tudo se resume a resolver o problema da existência e a continuidade da vida, ou seja, qual é o sentido da vida, tá? Qual é o sentido da vida? Então, agora, em se tratando do contexto védico propriamente dito, o centro da operação é a liberação do ciclo do samsara. Tá? O conceito é o samsara. Ok? E o que significa o samsara? O samsara significa ciclo de repetidos nascimentos e mortes. Ciclo de repetidos nascimentos e mortes. Tá? Então, toda a epopeia da vida e da existência consiste em você, tá? Você, aí, claro, logicamente que eu estou me incluindo aí, mas você, sair do ciclo de repetidos nascimentos e mortes. Se você não sai do ciclo, se você não investe em educação, em conhecimento, em observação, para que você consiga sair do ciclo do samsara, então você volta a renascer novamente. E voltar a renascer significa novamente morrer. O homem, aí no caso, o homem como termo genérico, né? Para homem, mulher, para quem quer que seja, o homem já começa a morrer no momento em que nasce. E em si, no próprio corpo, traz delineado os rastros que o levaram à sua destruição. E a morte, que é um tema bastante assustador, que nos apavora, é um tema que ele é diagnosticado nos primeiros 7 anos de vida. Até os 7 anos de vida, você não tem essa noção. Essa pauta não está na agenda. Esse assunto não está na sua pauta. Você não tem essa noção até os 7 anos. Quando se faz esses primeiros movimentos, os primeiros 7 anos, então passa-se a ter noção, tá, do que é a morte. Então a criança começa a perceber que as coisas morrem. Os bichinhos morrem, o vovô morre. Ela assiste a TV, ela consegue entender que a pessoa morreu. O desenho animado às vezes mostra uma pessoa que morre e vai para o céu. Ela começa a ter noção do que significa a morte. Rudimentares. Né? O papai, de repente, não voltou do trabalho, aí ela vai entendendo que ficou sem o papai mesmo, e por aí vai. Então ela começa a ter noção de que as coisas se separam. Quando ela vai amadurecendo um pouco mais, por volta dos 10, 12 anos, aí isso fica bem definido. É um ciclo do zodíaco, olha só. Normalmente, um ciclo de 12 anos. Né? Vou pegar a câmera aqui um pouquinho mais. Isso daqui é um ciclo. São 12. Tá? Notem que isso daqui é um cubo. É porque a imagem... Deixa eu ver se eu melhoro aqui, se eu tiro um pouco essa condição aqui, para facilitar para vocês verem aí. Ó. Tá? Esse cubo, ele tem 12... o plano todo tem 12 cubos. Ok? E seria a roda, são 12 cubos. Então, a alma, ela fica transitando nesses cubos. Ela fica transitando nesses cubos. Tá? E quando chega, quando o Sol faz um ciclo no zodíaco, 12 anos, então o jogador está em plena controle do equipamento. Então o jogador tem que lidar com a morte. E ele entende o diagnóstico dele mesmo.
é que ele está numa condição em que ele também vai morrer. Ele já recebe o diagnóstico: morrerás. Quanto tempo eu tenho de vida? A média geral, 70. Mas pode acontecer antes. Porém, morrerás. Então, a pessoa, ela passa a conviver com esse diagnóstico. Dentro da operação, ela tem que encontrar uma profissão, ter um trabalho, conhecer uma pessoa, formar uma família, viver, ter amigos, etc., se realizar, satisfazer os sonhos e, ao mesmo tempo, na pauta, ou seja, no currículo também tem lá o seguinte item: morrerás. Então, essa pessoa que tem que conviver com todos os desafios de conquistar a vida, se livrar das doenças, né, para que elas não a atinjam, que ela tenha que conquistar os privilégios que são oferecidos para todas as pessoas, que ela tem que passar por todos esses processos de luta com relação aos demais, que podem eventualmente, né, se prejudicá-la. Morrerás. Está ali o identificador, que fica assim: morrerás, 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 morrerás. Então, você sabe, aquela pessoa. Tem aquelas pessoas que ficam assim, perturbando a pessoa, né? Falando, então, tic-tac do relógio, sabe? São repetições que ficam incomodando. Então, essa repetição: morrerás, 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 fica lá no fundo do inconsciente. Quem ouve é o inconsciente. Aqui no crítico, que é na fase da vida, você não ouve. Você vai, joga futebol, planeja ir ao teatro, né? Vai cuidar da festa do casamento da sobrinha, que está vindo de fora só para casar aqui no Brasil, porque realmente aqui a festa é mais gostosa. E aí tem que conciliar que na próxima semana tem que fazer a votação da eleição, tem que discutir para quem vai votar. Toda essa coisa da vida em si, os detalhes da nossa vida, do dia a dia, é a parte crítica, é a parte racional, que é como você vive. E lá na parte do fundo: morrerás, morrerás, morrerás. Então, o conflito entre viver a vida como se tudo fosse estável, permanente, contínuo, e a informação de fundo de que morrerás, 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 esse conflito gera uma fissura que provoca uma neurose que lá na frente muitos dos jogadores não suportam essa fissura e implodem antes de morrer, ou seja, morrem antes de morrer. Começam a morrer em vida. A isso chama-se depressão. Angústia, melancolia, solidão. Então, essa dicotomia entre a ânsia de felicidade, de estabilidade, de continuidade e o indicador lá no fundo: morrerás, morrerás, morrerás. Sabe quando você tem que fazer uma coisa em 1 minuto? Só tem mais 1 minuto, 2 minutos, está acabando o tempo, tá? E você tem que terminar a operação. Como é que você termina a operação nessas condições? Sob tensão, sob ansiedade. Então você tem 70 anos, nossa, Deva, mas é muito tempo. Entretanto, do ponto de vista conceitual, morrerás. Morrerás. Você começa uma corrida contra o tempo e a situação conceitual é de ansiedade. Não sei se vocês já viram pessoas que têm ansiedade. Hoje em dia quase não tem mais, né? Por causa que
internet, distração, passeios, né, o problema das questões sociais estão resolvidas, não tem mais problemas financeiros praticamente, né, a criminalidade está controlada, então a gente não tem mais muito esses problemas de ansiedade atualmente. Mas no passado, lembra? Lá nos anos lá 2025, quando aquele pessoal lá meio primitivo, naquela época, acho que até 2030 ainda era assim, lembram? Que era assim? Pessoas tinham ansiedade, né? Hoje em dia não tem mais. Mas vamos voltar lá em 2025, naquele período triste, naquele período tenebroso da humanidade, e aí vamos ver se a gente encontra pessoas com ansiedade lá. Será que a gente encontra? E vocês já ouviram falar nisso? Pessoas que têm ansiedade? Por que as pessoas têm ansiedade, né? Às vezes elas têm tudo, são casadas, têm trabalho, têm dinheiro, têm facilidade, têm saúde, mas elas são ansiosas. Antigamente tinha isso, né? De onde é que vem isso daí? É porque não está na parte visual o problema. O problema é como se tem um ditado, o buraco é mais embaixo. Não tem isso daí ainda? O buraco é mais embaixo. É porque o problema ele é mais profundo. É um problema fundamental, que é o fato de que a entropia dissolve todas as relações e todas as construções. Nós vivemos como se não houvesse entropia. Nós vivemos como se não houvesse a dissolução. O nosso crítico vive por conta da estabilidade, da permanência. É isso que nos mantém vivos e nos mantém esperançosos. Porque se não há esperança, você não marca o casamento. Como é que você vai marcar o casamento se você não tem esperança de estar viva no dia 19 de setembro do ano que vem? Então, é essa perspectiva de esperança, de continuidade, é que permite com que a gente faça planos. Ah, tá bom. Então, vamos para a Índia em março do ano que vem. Ótimo. Vamos formar um grupo. Tá bem. Tá. O que nos move a fazer isso? A esperança de que nós detemos o ônus, o bônus da permanência. Se houver a desconfiança de que essa esperança não é válida, nós não marcamos a passagem. Então, a esperança da permanência é o conceito de permanência que nos dá condições de fazer projeções de futuro. Se não é assim, a gente não faz projeção nenhuma. Agora, nós temos que fazer projeções de futuro. Nós fazemos projeções de futuro, entretanto, o marcador lá no fundo continua batendo a teclazinha. Morrerás, morrerás, morrerás. E fica lá no fundo como um zumbido, sabe como um zumbido de ouvido? A pessoa quer dormir, mas tem aquele zumbido de ouvido. Sabe quando você quer dormir, mas tem o vizinho que está com a furadeira elétrica lá e... É assim. Como é que você fica, em determinado momento, irritado com o vizinho? Dá problema de disfunção no sono. Você pode ter um acidente no carro, se estiver dirigindo. Tantas coisas. Então, do ponto de vista conceitual, você está vivendo a vida, fazendo as coisas, e lá no fundo morrerás. Morrerás. Então, esse marcador gera sobre você, sobre a sua psique, uma disfunção. Essa disfunção aparece sobre as formas de diferentes variedades dos problemas de saúde emocional que nós temos. Ansiedade, depressão, medo, angústia, síndrome de pânico. O que é síndrome de pânico? Quem já ouviu pessoas descrevendo como é a síndrome de pânico, tem um padrão. A pessoa tem a sensação de que está morrendo. Dá desespero, como se ela fosse morrer. Ela sente que está morrendo. Aí faz o exame, o coração está normal, está tudo normal, mas a pessoa tem a certeza de que vai morrer. E aí ela entra em pânico. Síndrome de pânico. É a sensação da morte. Então, ela está ouvindo. Às vezes, vocês repararam que a pessoa desenvolve síndrome de pânico depois que alguém próximo morreu? Alguém da família, o cachorro. O pensador, o Nietzsche,
por exemplo, o Nietzsche, ele teve uma crise, ele, né, perdeu a capacidade de autocontrole emocional. Quando ele viu um cachorro não, um cavalo, sendo chicoteado até a morte. Ele se identificou com aquilo e ele rompeu com a realidade, que é o que se chama de loucura, né? Depois ele passou o resto da vida dele no hospício. Mas tem caso de pessoas que parentes morrem e a pessoa entra em pânico. Ou vê alguém, né, morrendo, ou ouviu falar e entra em pânico. Que ativa o gatilho, que é a hipertensão, que é a hipersensibilidade interna para o problema em si. Ou tem pessoas que não ouvem nada, mas assistem filmes, tem jornais, e essas informações eclodem e estimulam ou instigam o ser a desenvolver a síndrome, que é nada mais, nada menos que o medo de morrer. A tensão, a cidade, o trânsito, a violência, tudo isso estimulam para que esse morrerás ecloda do inconsciente, submerso, imperceptível, para o consciente, para o experiente, para o visual, para o local, para o aqui, para o agora. E aí a pessoa implode, seja pela depressão, pelo medo, pela ansiedade, pela solidão, pela angústia, pelo vazio, pela falta de sentido na vida. O que é a falta de sentido na vida? É a contradição entre a dissolução e o desejo de permanência. Perde o sentido. Tem um pessoal, aqui no Brasil mesmo, que eles constroem umas igrejas de plástico. Faz sentido. Essa igreja de plástico, é inflável, né? Então, eles montam a igreja inflável e aí, deixa lá. Quando estragar, compra outra, faz outra. E aí o pessoal pergunta, mas por que vocês fazem isso? Muito simples. Vai tudo acabar. Por que nós deveríamos construir uma igreja? Gastar todo esse tempo para construir uma igreja e vai acabar. Já está descrito que Deus vai jogar fogo, pedras cheias de fogo, vai destruir tudo. Então, construir uma igreja é bobagem. Faz sentido. É a lógica. Né? Agora, claro que vai acabar, mas não tão rápido assim, né, amigão? Vai demorar um pouco ainda, né? Aí ele vai dizer, tu dizes, tu não saberás quando acabarás. Então, quer dizer, essa sensação de que a qualquer momento vai acabar faz com que a pessoa não tenha estímulo de gerar, de produzir algo permanente. Então, a nossa expectativa de relações permanentes, felicidade permanente, todos esses estímulos para coisas permanentes está contaminada com a sensação de que vai acabar. Então, esse conflito gera um terceiro elemento, que é a falta de sentido na vida. Para que viver? Não é? E havendo Deus, por que fazer uma coisa assim, dessa forma? Que é isso, gente? Para com isso, pelo amor de Deus. Por que fazer uma coisa assim? Por que criar esse mundo desse jeito e me colocar aqui dentro ainda? O que deu na cabeça da pessoa que fez isso? Porque eu estou pagando a conta agora. Eu não decidi isso. Não tem crianças jovens que falam, mas eu não pedi para nascer, agora você tem que me amar. Não tem aquele bichinho lá do Família Dinossauros. Lembra num seriado americano, tinha os bichinhos dinossauros? Tinha um bebê que tinha uma panela, um brinquedinho dele na panela. Aí ele subia nas costas do pai dele, batia na cabeça do pai dele e depois dizia, você tem que me amar, você tem que me amar. Tipo assim, né? Tem filhos que falam quando estão brigando com os pais, mas então, puxa, aí não, né? Eu não pedi para nascer, você tem que me amar e você tem que me aguentar. Eu não pedi para nascer.
sei se vocês já falaram isso para os seus pais? Não, não acredito. Ainda bem. Ufa. Não, nunca falaram. Vocês já ouviram isso dos seus filhos? Acho que também não. Isso já passou, era antigamente, na época lá, 2020, quando ainda tinha aquele pessoal bárbaro. Século XX, eu acho que era. Agora, esses períodos nossos não tem mais. Mas, antigamente, as pessoas falavam isso daí, os filhos, né? Ah, você tem que me amar. Eu não pedi para nascer. Então, a gente olha a nossa situação, nós estamos numa situação, envolvidas numa situação, em que a conclusão é, eu não pedi para estar aqui. Não fui eu que criei esse mundo. Esse mundo foi criado por outra pessoa. Eu não me criei. Eu não me lembro de tomar a decisão de passar isso. Eu acho que eu vou existir. Não sei. Seria uma boa ideia existir? Não, tá, vai, que seja, vai. Eu vou existir, pronto. Eu não me lembro de ter tomado essa decisão, ser ou não ser, existir ou não existir. Eis a questão. Isso não é problema meu, é do Shakespeare. Eu não me lembro de nada disso. Eu, particularmente, não tenho nada a ver com Shakespeare. O problema era dele. A crise era dele. Eu não tinha essa crise, porque eu nem cheguei a tomar essa decisão. Eu não me lembro de ter tido essa crise. Quando eu tomei conta, eu já estava envolvido no problema. O Shakespeare, pelo menos, teve tempo de pensar no assunto. Existir ou não existir? Ser ou não ser? Eis a questão. Esse é o problema do Shakespeare. Mas isso foi lá no século XV, pelo amor de Deus. Hoje em dia é diferente. Eu não tomei a decisão. Eu simplesmente apareci aqui. Então eu não tenho culpa de nada disso. Mas estou pagando uma conta alta. Morrerás. 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 Essa é uma conta muito alta. Como é que essa coisa aconteceu? Como é que eu vim parar aqui? O que deu na cabeça dessa pessoa de ter criado esse mundo dessa forma? O que é que está se passando por essa cabeça? O que se passou na cabeça do Criador ao ter a ideia de fazer isso? E aí, quando falta respostas, uma vez, eu estava, acho que na cidade de Porto Alegre, eu tinha recentemente entrado no, não sei se vocês conhecem o Henri Cristo, um personagem engraçado aí, uma figura aí do Brasil. Ele já está velhinho e não está mais aparecendo na televisão, mas antigamente ele aparecia muito. Era o Henri Cristo. E eu morava em Curitiba e ele tinha uma sede lá em Curitiba. Tinha os apóstolos, que ele é a réplica de Jesus, uma versão moderna de Jesus e tal, que é o que ele apresenta aí no público. Então eu fui lá, como eu fazia parte de um programa, estava fazendo um programa, estava participando de um programa experimental numa faculdade de psicologia chamada Tuiuti, lá em Curitiba. E aí surgiu essa oportunidade de entrevistar pessoas que são, vamos dizer assim, pessoas especiais que são socialmente aceitáveis. E aí eu escolhi esse Henri Cristo e fui lá entrevistar ele algumas vezes na casa dele, E daí eu fui, fazer uma viagem para Porto Alegre com envolvido nesse processo aí, com o material dele comigo. Eu parei no ponto de ônibus e fiquei conjecturando o que leva as pessoas à loucura. O que realmente, quais são os motivos? Existem muitos motivos, mas haveria um motivo geral, um motivo fundamental, um motivo, não tem a nave-mãe, não tem a matriz, não é a semente original, não tem o DNA ancestral, não tem essa coisa original. Haveria uma instância, uma instituição inicial, ou matrix, que geraria todas as variedades de loucura? Teria uma instância assim que pudesse ser identificada, que seria a raiz de todas as loucuras? Loucuras conceituais, não loucuras biológicas, porque loucuras biológicas, a raiz é o problema físico, óbvio. Mas a implosão dos seres. E eu estava sentado no ponto de ônibus e tinha um ônibus parou e ele ficou parado. Eu acho que deu um probleminha técnico lá, o ônibus ficou parado um tempo ali. E eu fiquei sentado no ponto de ônibus pensando nesse assunto. E, de repente, o ônibus começou a se mover. E do outro lado da rua tinha uma pichação
no muro que dizia exatamente o seguinte: o fundamento da loucura é a ausência de respostas. Imediatamente, a resposta estava ali diante de mim. O fundamento da loucura é a ausência de respostas. Então, a falta de resposta e de sentido e de coerência para a criação e para a existência leva os seres à loucura, ao desespero, ao medo, à ansiedade. O desafio está na pauta: morrerás, morrerás. Mas isso não seria o suficiente para levar o ser ao pânico se houvesse uma explicação e uma justificativa para isso que permitisse esse ser resolver esse problema. O marcador morrerás, morrerás, ele incomoda mais profundamente pela falta de noção e de justificativa para que esse marcador esteja ali presente. Qual é o que justifica isso? Por que isso? E essa pressão de tempo sobre mim? Qual é a resposta? Ou quais são as respostas que justifiquem? Será que existe alguma coisa que justifique, ao menos, a vida nesse instante? Nós fizemos uma vez o Qual é a Música? Nessa música, Lágrimas e Chuvas. Né? Será que existe alguma coisa, em algum momento, em algum lugar, que justifique a vida, ao menos nesse instante? Eu estou contando as horas. Eu ouço passos. 1001 noite de suspense no meu quarto. Né? Então, a pessoa, nós estamos literalmente presas em cubos, que são os diferentes departamentos das nossas vidas. O tempo está passando e nós somos eliminadas a cada vez que renascemos. O que é isso? Tá? Então, o conhecimento védico, ele tem a função de dar respostas coerentes para essa pergunta. O conhecimento védico, ele não elimina necessariamente, inicialmente, o problema em si. Ele vai tornar o problema administrável, vai tornar a ansiedade amenizada para que você, jogador, jogue o jogo de maneira profissional apropriada, para que você veja a saída. Quando você ver a saída, automaticamente você se acalma. Não é assim? Por exemplo, se você está preso num buraco e alguém lá de fora abre algum lugarzinho assim e entra uma luz e fala: tem alguém aí? E você diz: estou aqui. A pessoa então espera que eu vou tirar você. Como é que você já se sente? Metade do problema já resolveu. Você está presa ainda. Mas a ansiedade já diminuiu bastante e entra no coração uma alegria, um alívio do sofrimento. É assim ou não é? Então, a intenção desses conhecimentos tem a ver, inicialmente, com aliviar o seu medo, a sua tensão, a sua ansiedade. Respostas. Dá trabalho entender, estudar. É sim. Mas as respostas aliviam o seu medo, a sua ansiedade, a sua angústia. E, ao mesmo tempo, o conhecimento védico também tem a propriedade de abrir uma saída para que você saia do ciclo do samsara, que são os cubos, que te elimina a cada vida que você renasce. Esse filme é uma série de filmes, na verdade são 3 filmes, é uma trilogia, chama-se Cubo. Tá? Se vocês assistirem esse filme, vocês vão entender melhor a metáfora que nós estamos utilizando aqui. Assim, para resumir a história, dar um spoiler, né, para você poder acompanhar o raciocínio. De repente, a pessoa acorda dentro de uma cela. Ela está sozinha.
E ela começa a explorar a cela e, de repente, descobre que abrindo uma porta dá para uma outra cela. Ela vai procurar uma saída, naturalmente. Ela não entende por que ela está ali. Ela não entende como ela foi parar ali. Ela não sabe que lugar é aquele. Ela só tem uma intuição: sair dali. Agora dá uma olhada para a nossa existência. Você sabe como você veio parar aqui? Você sabe o que te trouxe aqui? Você sabe que lugar é esse? Você sabe para onde está indo? Você sabe para onde você tem que ir? Mas você tem uma intuição, não tem? Então, o paralelo é o mesmo, exatamente. Os traços são os mesmos. Não sei se o autor desse livro entendia isso. Não sei. Ele teria que entender conhecimentos védicos para fazer nesse mesmo raciocínio. Acredito, acredito eu, pelo que eu pesquisei, pelo que eu procurei, que os autores tinham apenas a intenção de colocar uma situação hipotética, aleatória, em que as pessoas são sequestradas e colocadas em celas para experimentos sádicos ou experimentos psicodélicos do governo que tem relação com os Illuminatis, sei lá, coisa assim. Afora essa consideração, se o filme em si e a metáfora da vida, a conta fecha perfeitamente, levando-se em consideração a roda do samsara, que são ciclos repetidos, nascimentos e mortes. Então as pessoas, elas acordam nessas celas, elas não sabem por que estão ali, não sabem de onde vieram, não têm lembrança de seus passados. Cada cela que abre pode ser uma armadilha que pode matá-la. Algumas pessoas morrem, as pessoas vão morrendo. Algumas são incineradas, outras são cortadas, outras são envenenadas, outras são asfixiadas. Cada cela pode ser uma armadilha que pode matar a pessoa. Ela tem que continuar andando de cela em cela para encontrar a saída. Ela não sabe como encontrar a saída, mas cada cela pode matá-la. Como é o verso dele? Patram, patram, palantoyan. Esse mundo é cheio de problemas e um perigo a cada passo. Você consegue resgatar esse verso integralmente e entoar para nós em sequência? Padam Padam Inatesham. Eu vou procurar. Por favor, resgata ele e traz ele para nós aqui, tá bom? Então, olha só. O samsara, que são o ciclo de repetidos nascimentos e mortes, eles têm essa função em andamento, tá? E toda a nossa dinâmica de conhecimento tem a ver com proporcionar a você uma explicação racional, coerente, que justifique as coisas como elas são e, ao mesmo tempo, te aponte a direção de como sair dos ciclos, como sair dos cubos. Assim que você entende essa função, assim que você coopera com a dinâmica de aprender a entender essa função, imediatamente você se acalma. Imediatamente você fica uma pessoa mais tranquila. O medo da morte em si é desarticulado. O problema da morte não se resolve imediatamente. Você ainda vai morrer, pelo menos uma vez mais. Entretanto, o problema conceitual do medo da morte, lá na base fundamental do inconsciente, vai morrer. Vai morrer. Essa pressão que te desarticula aqui na fase do crítico, te tornando uma pessoa improdutiva, sarcástica, irônica e amedrontada e improdutiva, desaparece. Tá?
Então, metade do seu problema existencial desaparece por conta do conhecimento. O que foi que Jesus disse? Jesus disse: rezeis, rezeis, e depois que você rezar, reza mais um pouco, aí você estará livre. Foi isso que ele disse, não foi? Ou ele disse outra coisa? Ah, não, ele disse outra coisa. Conhecereis, 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 conhecereis a verdade, e a verdade do conhecimento te libertará. É o conhecimento que liberta. É que para nós é mais cômodo rezar e transferir para a reza a responsabilidade. Porque nós somos cômodas. Nós estamos acostumados a transferir. Só que o resultado final é que não resolve, porque não é a nossa ação piedosa de rezar que resolve esse problema específico. Esse problema específico só é resolvido com o conhecimento. O conhecimento. Então, o conhecimento desarticula esse transistor, essa vibração contínua que produz medo da existência, o medo da morte, fica resolvido. Ao entender como é que a roda do samsara funciona, como é que os cubos funcionam e por onde transitar para não passar pela dissolução, ou seja, pela morte ou pelo medo da morte novamente, automaticamente o ser se acalma. Daí dá para lidar com os problemas técnicos com muito mais, vamos dizer, propriedade e sobriedade, e se preparar para sair do cubo, que é o ciclo dos repetidos nascimentos e mortes. Esse verso está onde, Devi? Qual é a configuração desse verso? É no Srimad Bhagavatam. E a frase famosa é a última frase, Padam Padam Yadvipadam Natesham, que é um... Sobe um pouquinho, desculpa, sobe um pouquinho só para a gente ver a configuração do verso em si. Srimad Bhagavatam, canto 10, capítulo 14, verso 58. Pode ir, Devi, por favor. Você pode ler o sânscrito. Om Samashritaya Pada Palava Plavam Mahat Padam Punyaya Somurare Vavam Buddhir Vatsa Padam 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 Yadvi Padam Natesham. Tradução. Para aqueles que aceitaram o barco dos pés de lótus do Senhor, que é o abrigo da manifestação cósmica e é famoso como Murari, o inimigo do demônio Mura, o oceano do mundo material é como a água contida na pegada de um bezerro. Seu objetivo é Param Padam Vaikunta, o lugar onde não há misérias materiais, não o lugar onde há perigo a cada passo. Deixa pausado aí. Ó, aqueles que aceitaram o abrigo dos pés de lótus do Senhor, aqueles que aceitaram o abrigo dos pés de lótus do Senhor vão ouvir uma coisa. Eles vão ouvir uma coisa. Eles vão ouvir: aprenda o conhecimento dos sábios. Tadvidi pranipatena pariprasnena sevaya. O padekshanti teganan granina astatodashinaha. Aproxima-te do mestre espiritual, encontra o sábio, aproxima-te do guru, aceita dele os conhecimentos, aprenda com ele os conhecimentos, porque eles veem a verdade e eles podem te ensinar o conhecimento. Eles são meus amigos, meus representantes. Antes de vir a mim, pode tratar dos assuntos com eles, porque eles dão conta, eles me representam. Caso você tenha dificuldade de chegar até mim, e pode ser que você tenha alguma, então, meus representantes dão conta. Procura um, abriga-te nele. É isso que você vai ouvir do Senhor Supremo, assim que você se aproxima dele. Que o abrigo da manifestação cósmica é famoso como Murari, o inimigo de Mura. Mura significa as dúvidas. Murari significa aquele que elimina as suas dúvidas. As dúvidas são aí está sendo apresentado como um demônio, né? Uma coisa muito ruim, que te destrói e te devora. E dúvidas é a ausência de conhecimento. O fundamento da loucura é a falta de respostas. Dúvida é uma delas. O oceano do mundo material se torna
como a gota d'água contida na pegada de um bezerro. Aí essa metáfora, o bezerrinho está andando, aí pisa no chão, faz um buraquinho. Vem a chuva e a água contida nesse buraquinho feito pela pegada de um bezerro, para um ser humano, pular isso, transpor isso, é muito simples. Para uma formiguinha, pode ser um oceano. Para um insetozinho, pode ser um oceano. Para um ser humano, é super simples. Então, para aquele que se abrigou no conhecimento, transpor a ilusão, a ansiedade, o medo, é simples. Para aqueles que não se abrigaram no conhecimento, é difícil. Dura a vida. Dá medo, dá ansiedade. Tem alguns que desistem antes de morrer. Pela falta de sentido, pela angústia e pelo medo. Não sei se vocês já conhecem essa estatística, que a cada 40 segundos uma pessoa no planeta desiste de viver. Durante esse período que nós estamos conversando aqui, algumas delas desistiram. A cada 40 segundos. É uma estatística da ONU. Tá? Seu objetivo é Parampadam, ou seja, a saída. O objetivo da pessoa que se abrigou nos pés de lótus do Senhor Supremo, no conhecimento que revela o Senhor Supremo, que se abrigou no mestre espiritual autêntico, que representa o absoluto de maneira potente, definitiva. Transpor o mundo chamado material é como pular o oceano criado pela pegada de um bezerro, pela água contida na pegada de um bezerro. Se torna simples e fácil. Porém, essas pessoas almejam Vaikunta, a transcendência, a saída. Mas aqueles que, por inauspiciosidades ou por letargia, rejeitam essa instrução, permanecem no mundo chamado material, onde há misérias e um perigo a cada passo. Esse perigo a cada passo é representado pela metáfora do filme O Cubo, que se você assistir, você vai entender. Qual é a metáfora que nós estamos utilizando aqui? Tá? Então, pode tirar dele. Nós temos, então, para finalizar aqui a minha fala, eu seria uma pessoa irresponsável e, bom, primeiramente, irresponsável comigo mesmo, né? Lembrando a vocês que eu tenho filhos, eu tenho uma filha, tenho uma família, né? Uma das minhas principais atividades é cuidar das pessoas. As pessoas, eventualmente, confiam em mim. Então, também sou responsável por elas. E falar isso para vocês, sem a capacidade de cumprir, ou sem os recursos necessários para levar a cabo essas falas, seria uma irresponsabilidade minha para comigo mesmo. E, obviamente, seria uma desonestidade espiritual ou moral perante vocês também, que são pessoas respeitáveis, que são pessoas sinceras, honestas, que se esforçam sinceramente pelas respostas, pelo conhecimento, pela evolução, pela paz, pelo bem-estar. Se a nossa capacidade de dar respostas objetivas para resolver esse problema não fosse real, eu seria uma pessoa irresponsável ao dizer a vocês que esse conhecimento dá conta dessa demanda. Nós temos conhecimento suficiente para dar conta dessa demanda. Nós sabemos como resolver esse problema. Nós temos as informações, o conhecimento necessário para tirar as suas dúvidas, todas, absolutamente todas, acerca da criação, acerca da mente do Supremo, acerca dos motivos que justificam a criação, do problema do mal.
e também temos como apontar a saída para que você saia do ciclo. Nós somos representantes autorizados, o que significa que nós sabemos o que estamos fazendo. Então, se você aprender esses conhecimentos de forma adequada, em breve você também será capaz de ensinar esses mesmos conhecimentos. Porque eles funcionam. E isso não é apenas um incentivo para que você continue rezando na nossa religião. Você já tem religião. Tem religião suficiente, tem religião, você já pratica religião, você já praticou religião. Religião é uma coisa boa, é gostoso, é prazeroso, é uma terapia de grupo. Religião não é uma coisa ruim, religião é uma coisa muito boa, aliás, mas não resolve. O que você precisa é de respostas. Nós temos as respostas. E isso não é um blefe. Como eu disse, isso está sendo gravado, né? Eu seria irresponsável para comigo mesmo e para com todos vocês se eu estivesse blefando. Eu não estou blefando, nós temos as respostas. E podemos fundamentar isso. Podemos justificar isso, podemos sustentar essa afirmação. Só precisamos que o aluno se predisponha de boa vontade a aprender conosco, de forma apropriada, um ciclo do Sol, o que significa um ano. Bem feito é o suficiente. Os alunos que estão comigo, que já fizeram um ciclo do Sol e que aprenderam os conhecimentos comigo, podem dizer para vocês se eu estou blefando ou se eu estou falando a verdade. Esses conhecimentos não são meus, óbvio. Eles são do Supremo. Eles são de propriedade intelectual da pessoa suprema, mas eu sou um representante autêntico. Eu posso responder por isso. E essa decisão de ser um representante autêntico do Senhor Supremo é minha. Nós é que decidimos ser representantes autênticos do Senhor Supremo. E é por nossa boa vontade, esforço sincero, dedicação e pela graça do próprio Senhor Supremo é que nós nos tornamos representantes autênticos do Senhor Supremo. Falar, qualquer um pode dizer. Mas e se puder ser provado? Aí muda. Nós podemos fundamentar, sustentar. E podemos demonstrar que as nossas informações funcionam. Os conhecimentos que nós temos são conhecimentos verdadeiros, autênticos, do governo. Então, o equipamento funciona. Se você tem um equipamento sofisticado, vamos dizer que você tem um Apple, alguma coisa assim. Se você leva numa concessionária, numa autorizada, eles vão colocar os equipamentos originais e ele vai funcionar bem. Se colocar equipamentos que não são originais ou insatisfatórios, o equipamento não funciona. Talvez o seu equipamento não esteja funcionando, certo? É possível que eles não estejam funcionando. Quem sabe as peças não são autorizadas. Ou não são de qualidade superior. As nossas peças, nós garantimos a autenticidade delas. Então, o seu equipamento vai funcionar. O que os demais fazem com o seu equipamento, eu não posso garantir. Cada um tem que garantir o seu próprio trabalho. Nós garantimos o nosso. E a decisão, obviamente, é sua. O equipamento é seu, você tem direito de colocá-lo nas mãos de quem você quiser. Mas os nossos produtos e o resultado final, nós garantimos. E para que você tire suas dúvidas acerca da satisfação, é só falar com um dos nossos clientes que já tiveram seus equipamentos corrigidos pelos nossos sistemas de segurança e eles próprios vão dizer se funciona ou não. É claro que se você pegar um cliente que fez as coisas de maneira independente, vaidosa, dominadora, e à parte, obviamente,
que o resultado é outro, não funciona. Mas os alunos que observam adequadamente os passos que nós ensinamos, esses são referências. Para esses você pode perguntar se funciona ou não. Ok? Então, assistam esse filme. Esse filme é uma metáfora da sua própria vida, da sua própria existência, na verdade. Você está dentro dos cubos. A cada vez que você nasce é uma cela. A sua intuição é de sair. Para cada nova cela, o risco de morrer é evidente. E você está em ansiedade e com medo. É preciso de um guia que te tire dos cubos. Nós sabemos como fazê-lo. O que nós pedimos é que as almas, elas são cidadãos do céu. Elas estão presas nesse cubo. Os representantes de Deus têm uma responsabilidade de entrar nos cubos, convencer a alma de sair. Todos os representantes de Deus fazem isso. Entram nos cubos, nas celas, nos labirintos, e estimulam as almas para sair. Uma vez que elas aceitam, elas são guiadas até as saídas. Todo representante do governo, todo representante de Deus tem essa capacidade. Se ele não tiver, é porque ainda não é. Pode ser um coach, um autoajuda, alguma coisa assim. Mas os representantes autênticos do Senhor Supremo assumem para si a responsabilidade de te tirar dos labirintos, porque eles têm autorização para isso. Aqueles que não podem fazê-lo é porque não estão autorizados. É muito simples. Então, se você, por acaso, por boa fortuna ou por bom karma, se deparar com uma pessoa autorizada pelo governo a te tirar dos cubos, das celas, é uma oportunidade. Você é obrigado a aceitar? Absolutamente não. Dá trabalho. Um pouquinho. Mas sair dos cubos, permanecer nos cubos, acredite, dá mais trabalho. Nascer e renascer dá muito mais trabalho do que aprender. Toda hora é hora de aprender. Toda hora é hora de viver. Toda hora é uma oportunidade para ser feliz. Ficar nos cubos dá muito mais trabalho do que sair deles. Acredite. Samsara. A meta é sair dele e não renascer nele. A forma de vida humana é rara. É uma oportunidade. Essa oportunidade tem que ser bem utilizada. Ao ser mal utilizada, o resultado é a permanência nas celas, nos cubos. Chama-se morte, o resultado. Na Bíblia, está dito que o salário do pecado é a morte. Que pecado? Que peninha. Né? O que é o pecado? O pecado é a ausência de conhecimento. Aquele que tem conhecimento não peca, não erra. Aquele que sabe dirigir não bate o carro. Aquele que sabe fazer o bolo consegue fazer a festa. Aquele que sabe aplicar uma injeção cura o paciente. Aquele que não tem conhecimento erra. Aquele que não tem sabedoria peca. E o salário do pecado é a morte. O erro, a letargia. O preço a se pagar pela letargia, pela ironia e pelo sarcasmo é renascer nas celas. O resultado é sempre o mesmo. Morrerás, 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 morrerás. Então, a tecla é sempre a mesma. Interesse-se pelos conhecimentos. Os conhecimentos genéricos dão um resultado. Os conhecimentos que libertam dão outro. E como nós identificamos isso? Estudando a natureza de ambos. Os conhecimentos que nós estamos disponibilizando são libertadores e resolvem. Então você deve acolhê-lo, aplicá-lo e observar os resultados. Isso é ciência, chama-se ciência. Bhakti Yoga é uma ciência. E por ciência é replicável.
certa forma, controlável. Então, você sabe como aplicar, sabe o resultado que vai dar, replica, dá o mesmo resultado. Você tem controle sobre o fenômeno. A autorrealização é uma ciência. Não é uma experiência aleatória de jogo de azar. É uma ciência. Então, você deve aprender a autorrealização do ponto de vista científico, como uma ciência. E é isso que nós estamos fazendo. A Seva tem essa função. Ela tem essa perspectiva. Ela tem essa proposta de ensinar você a utilizar o sistema de autorrealização como uma ciência e não como uma experiência laboratorial mística ou religiosa. É uma ciência de autorrealização. Muito bem, então eu vou pausar aqui, eu vou colocar de novo o vídeo, tá? Dessa vez eu vou pegar um outro vídeo, tá bom? Para vocês, para a gente ter um outro... Posso parar a gravação agora? Ou você quer que... Muito bem, pode parar a gravação, né? Muito obrigado pela atenção, Namastê, Hare Krishna.